Olá, meu nome é Bruna de Paula, eu sou aluna do sexto semestre de Medicina da Universidade Católica de Brasília e hoje eu vou apresentar o meu projeto de pesquisa com o tema O idoso no contexto da Covid-19, representações da mídia do Distrito Federal. Então, primeiramente, é conhecido o papel da mídia como uma formadora de opinião e retratadora de comportamentos da sociedade. Nesse sentido, se tornou interessante realizar uma pesquisa acerca dos temas principais que vinham sendo trabalhados sobre os idosos e o contexto da Covid-19. Para essa pesquisa, foi utilizado o software Iramutec, que analisa corpos textuais. Ao todo, nas duas fases do trabalho, foram encontradas 4.977 matérias, mas após leitura e julgamento, apenas 195 compuseram o escopo do trabalho. Essas 195 matérias foram extraídas dos jornais Correio Brasiliense, O Globo e Folha de São Paulo, que são jornais de grande circulação, e as análises foram conduzidas em duas etapas, em que na primeira etapa foram incluídas apenas notícias do Correio Brasiliense, datando de 8 de março de 2020 até 10 de maio de 2020, e a segunda etapa incluiu as matérias do Folha de São Paulo e do Globo, de todo o período de 8 de março até 31 de dezembro de 2020, e o período restante até 31 de dezembro do Correio Brasiliense. Para encontrar essas notícias, foi buscado nos sites dos próprios jornais as palavras-chave idoso, velho, velha, velhice, coronavírus, Covid e Covid-19. O corpus textual, então, foi lançado no Iramutec e as análises lexicais formadas foram comparadas e discutidas. A primeira etapa do trabalho, só com as notícias do Correio Brasiliense até 10 de maio, formou uma classificação hierárquica descendente e uma nuvem de palavras. A classificação hierárquica descendente formou 5 classes de palavras. Foram a classe 4, a mais predominante, desenvolvimento da pandemia, com 25,5%, seguida pela classe 1, medidas, com 21,8%, a classe 3, ambiente, 21,7%, classe 5, atenção ao idoso, 18,8%, e classe 2, saúde e pesquisa, com 11,9%. Essa primeira nuvem de palavras formada possibilitou a identificação da palavra-chave, que foi idoso. Isso foi compatibilizado com a análise de similitude e com o objetivo central. A pessoa idosa, no contexto da Covid-19, então, nessa primeira etapa, foi muito representada pelo adoecimento, pela contaminação desses indivíduos, pela fragilidade desses indivíduos, o que foi trazido pela classe predominante ser desenvolvimento da pandemia. Aqui, então, estão as classes formadas na primeira análise do trabalho. A classe 4 aqui, a mais predominante, a primeira, com as palavras principais Covid-19, vítima, internar, morrer, realmente trazendo uma visão de fragilidade dos idosos. E ao lado está a nuvem de palavras com a palavra central idoso. Na segunda etapa do trabalho, foi feita a análise do Correio Brasiliense do período restante e as matérias do Globo e do Folha de São Paulo também foram incluídas. Dessa vez, foram formadas 4 classes de palavras e a classe mais prevalente passou a ser a classe 1, posturas, com 37,7%, seguida pela classe 3, serviços de saúde, classe 2, medidas, classe 4, situação social. A representação da pessoa idosa no contexto da Covid-19 incluiu aspectos sociais, medidas governamentais, então foi uma representação plural. E essa representação plural foi reafirmada pela palavra central da nuvem de palavras nessa segunda etapa, que foi o aditivo e. Então, aqui estão as classes de palavras formadas na segunda etapa do trabalho, sendo a classe mais predominante a classe 1, com as posturas mais adequadas para a contenção da pandemia. Então, tem a predominância de palavras não, muito, casa, ficar, evitar, mão, mostrando realmente um número de notícias acerca de medidas adequadas durante a pandemia. Então, em ambas as análises, a representação social da pessoa idosa foi diversa e envolveu categorias relacionadas à doença, a atores sociais, medidas em relação aos vírus e a sua interface com dimensões da vida pública e programas direcionados ao idoso. No entanto, foi observada uma mudança entre a primeira análise, incluindo só os primeiros meses, e a segunda análise, que abrangeu todo o período de 2020, em que na primeira análise, a classe predominante foi desenvolvimento da pandemia. Então, teve um grande número de notícias trazendo o adoecimento dos idosos,
a fragilidade desse público. Então, foi uma visão muito de indivíduos frágeis que adoecem pela população desses idosos nos primeiros meses. Na segunda classe, que abrangeu todo o período de 2020, a predominância foram notícias sobre medidas adequadas durante a pandemia. Então, sobre lavar as mãos, sobre o uso de máscara. Essa mudança positiva foi associada tanto ao desenvolvimento de vacinas, que deixariam o público de idoso de ser mais frágil, né, ao maior número de doenças que foi surgindo sobre pessoas jovens também adoecendo, e há um certo conformismo com a situação de pandemia por conta da extensão que ela foi levando, né? Mas nas duas fases foi observado notícias sobre a desvalorização da pessoa idosa, sobre questionamentos do valor dessas pessoas, né? Então, em síntese, a velhice passa a ser uma condição associada a maior exposição aos efeitos deletérios da Covid-19, mas também uma etapa da vida revestida de significados que nos convida a reflexões sobre as práticas de gestão da velhice e do envelhecimento, de forma que sejam processos bem assistidos e orientados. Obrigada!